mais. Amém? Amém, povo? Vem cá, Samuel. A paz do Senhor, irmãos, amém? Queria que você ficasse de pé para louvar o Senhor. Vou beber. Pedras em pães para o deserto tu está.
todo tempo Ele é bom. Gente, a gente já sabe que já são 10h12, né? Mas é aniversário da Hope. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência, porque o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. Você crê nisso? Ele vai continuar fazendo, porque Ele tem feito grandes coisas e Ele não terminou a boa obra, amém? Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a Hope. Aproximadamente 15 anos atrás, nós estávamos numa escola de treinamento, numa escola missionária. Deus nos levou para esse lugar. Eu posso dizer que eu fui muito contrariada para lá. Eu fiz alguns testes com Deus. Falei, Deus, eu só vou se eu deixar minhas contas pagas de dezembro, de janeiro, de fevereiro e março. Aí Deus falou, abril também eu pago. E eu falei, epa, então peraí. Eu tinha o meu próprio negócio, eu não podia deixar assim, abandonar por 45 dias. Mas enfim, fui meia resistente a tudo, mas cheguei lá. Estávamos eu, o apóstolo, Amanda, bem pequenininha. Amanda devia ter 2 ou 3 anos, se eu não me engano. E chegamos nesse lugar e fomos muito confrontados, fomos muito tratados. Deus mexeu em coisas que estavam guardadinhas, coisas que pareciam que já estavam resolvidas. E durante esse tempo lá, a gente tinha alguns trabalhos para fazer. Aí daí vocês vão vendo de onde surge treinamento. Nós tínhamos muitos trabalhos para apresentar. Nós precisávamos estar envolvida naquele contexto daquela escola. E daí teve um dia que o Senhor nos levou a receber uma ministração do pastor Cote, que ele falava sobre filhos malditos. E ele falou, foi muito claro, sobre toda a trajetória de Sansão. E ele deu uma palavra que eu nunca tinha escutado daquele jeito. E nós saímos daquele ambiente, fomos para o quarto e a gente não conseguia dormir. E aquilo tudo vinha na minha cabeça. Eu falei, peraí, mas se existe filhos malditos, filhos desobedientes, filhos que não honram seus pais, que não honram a Deus, é necessário que tenha filhos benditos. E quando eu falei essa frase, filhos benditos, parece que algo aconteceu assim de uma forma sobrenatural. Só que a gente não tinha consciência do que era aquilo, filhos benditos. Nós não tínhamos, sabe por quê? Às vezes Deus nos dá uma revelação e a gente mal entende essa revelação e já quer pôr em prática. A gente já quer fazer, a gente nem pergunta para Deus o que quer dizer aquilo que Ele nos revelou. E talvez Ele te deu algo hoje, ou vai te dar algo amanhã. Tenha paciência. E eu tive a sensação, eu não posso dizer que foi uma visão, eu tive uma sensação de ver um leque sendo aberto. Só que nós éramos muito imaturos ainda naquela época para tudo aquilo que o Senhor ia revelar. E eu tive uma sensação, sabe quando um leque abre? Que tem aquele negocinho assim que segura no seu nome e as hastes vão abrindo. E eu sempre guardei aquela sensação daquela visão. E eu não entendia. Eu achava que ia surgir filhos benditos, mulheres benditas, crianças benditas, uma geração de benditos. E as coisas começaram a acontecer na nossa vida. Não foi fácil. Pense, não foi fácil. Diga para a pessoa que está do seu lado, não vai ser fácil. Você acha que foi fácil para Davi enfrentar Golias? Não. Então não vai ser fácil para você. Algumas pessoas falavam assim, nossa pastora, que lindo o ministério de vocês, eu queria algo do tipo. Mas você só quer o lado bom, tem que levar o lado ruim junto. Não tem como. Não tem como só levar o lado bom. Eu queria só o lado bom do negócio, mas não adianta. Como o Juninho falou aqui, não tem casamento perfeito. Existe o lado bom e o lado ruim do casamento. Isso que é a graça. E naquele dia nós ficamos pensativos. E aquilo tudo foi acontecendo na nossa vida. Até que 5 anos atrás, antes desses 5 anos atrás chegar,
nós estávamos viajando, nós estávamos cumprindo o nosso chamado, o nosso ID, aquilo que Deus nos preparou para ir. E há 5 anos atrás nós fomos desafiados. Gente, eu estou fazendo um resumão aqui, porque bom de detalhes é o apóstolo, né? Eu já vou mais direto, já corto algumas coisas para poder chegar logo. Ele é muito bom em detalhes. Às vezes ele está contando alguma coisa, eu falo, eu não lembrava dessa parte. Ó, que legal, eu não lembrava. E não lembrava mesmo não. E há 5 anos atrás, o Senhor colocou em nossas mãos a Hope. Tivemos muitos medos, muitos desafios. E quando a Hope nasceu, as coisas começaram a acontecer, aquela visão, que eu acredito que foi, ou uma sensação de visão, não posso dizer, eu voltei a ter essa sensação de um leque aberto. Hoje, quando eu vejo os ministérios acontecendo, ministério de dança, de intercessão, de criança, sabe, do corpo diaconal, eu tenho a sensação que nós já estamos chegando a esse leque aberto. A Hope é a casa dos filhos benditos. Nós sempre tivemos igreja, tá, gente? Deus nos levou para um determinado lugar e depois nos trouxe para cá. Nós nunca fomos um ministério que era desligado da sua igreja local, não. Nós tínhamos igreja local. E quis o Senhor que a Hope se tornasse a casa dos filhos benditos. Eu queria que nessa hora você olhasse para o seu irmão e perguntasse para ele: você é um filho bendito? Porque Sansão tinha tudo para ser um filho bendito, mas infelizmente ele teve alguns vacilos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Juízes 13. E ficasse com ela aberta, que nós vamos percorrer alguns versículos. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Por isso o Eterno os entregou aos domínios dos filisteus por 40 anos. Naquele tempo vivia um homem em Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse: sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho. Mas tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte. Não coma nada ritualmente impuro. Você está grávida de um menino. Não passe a navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. E assim foi feito. Esse menino nasceu. Até que um dia, lá no 14, Sansão foi à cidade de Timná. Ali conheceu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Timná, do povo dos filisteus, quero me casar com ela. Seus pais disseram: não há mulher no nosso povo que agrade você? Tinha de ir procurar uma mulher entre os circuncisos, os filisteus? Mas Sansão insistiu: vão buscá-la para mim. É ela que eu quero. É com essa que eu quero me casar. Seu pai e sua mãe não tinham ideia de que o Eterno estava por trás disso, que ele estava criando uma oportunidade contra os filisteus, porque naquele tempo eles dominavam os israelitas. Sansão desceu a Timná com o seu pai e sua mãe. Quando chegou perto das vinhas de Timná, um leão novo rugiu, correu em sua direção. O Espírito do Eterno se apoderou de Sansão e ele rasgou o animal com as mãos como se fosse um cabrito. Mas não contou aos seus pais o que aconteceu. Então ele foi falar com a moça. Para Sansão, ela era escolhida. Passado alguns dias, quando retornou para buscá-la, ele fez um desvio no caminho para ver o que havia restado do leão. Ficou admirada ao encontrar um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. Ele pegou um punhado e caminhou
e continuou caminhando enquanto comia. Quando reencontrou seu pai e sua mãe, deu a eles um pouco e ambos comeram, mas não contou o que tinha tirado de um cadáver de um leão. A vida de Sansão nos mostra que o mais importante não é como começamos, e sim como terminamos. A arte de começar, eu achei essa frase muito legal e eu copiei aqui. A arte de começar é formidável, mas saber terminar será mais formidável ainda. Gente, começar é muito bom. Quantas pessoas começam num casamento, sonham com um casamento, preparam toda uma festa, todo um ambiente, gastam muito dinheiro com isso, mas às vezes não passa de uma lua de mel, não passa de uma paixão, não passa de uma ilusão, porque às vezes a pessoa casa com um sentimento de amor e de amor e de amor, de paixão, mas quando chega os primeiros problemas ela desiste. Por que é que ela desiste? Porque nós queremos, como Levi falou aqui, nós queremos dar migalhas, mas queremos receber uma recompensa. Alguns casamentos, alguns relacionamentos, às vezes no seu trabalho você entra muito bem, mas em determinado momento você começa a ficar chateado por causa de cobrança, por causa de situações, e você quer dar um basta e não sai bem. Quantas vezes nós entramos em algumas igrejas, fazemos parte de algumas igrejas, e talvez você foi confrontado, você foi tratado de uma forma que você achou que não era para você ser tratado, e simplesmente você diz: vou mudar de igreja. Olha, o que tem de gente mudando de igreja, como muda de roupa, não é fácil. Talvez você já mudou de igreja umas 5, 6 vezes. Eu gosto de uma pessoa que tem aqui na igreja que ele falou: Senhor, eu não saio da roupa, a não ser que eu morra. Eu falei: meu irmão, então você precisa cumprir isso aí, senão se tu sair da roupa, tu vai morrer. Lembra disso, Rodrigo? Tem gente que é assim, só quer começar, mas esquece que o negócio é continuar. O importante não é como você começa, é como você vai terminar, meu querido. Você imagina, a gente começou muito bem, aleluia, glória a Deus. Começamos na garagem lá de casa, 12 pessoas. Depois nós fomos para um hotel, começamos a comprar os instrumentos. Instrumentos não, as caixas, né? Daqui a pouco chegou o primeiro para ministrar o louvor. Daqui a pouco chegou um carrão, né? O nome daquilo não é carrão? Carrão, com Dalto. Dalto vinha lá de Belfor Roxo, com carrão lá para o hotel Mont Blanc, tocando aquele carrão, Levi ministrando louvor. Depois nós fomos para um outro hotel, fomos para o Logic, que era um pouco maior. Depois o Senhor nos levou para um espaço que tínhamos ali na Veiga de Almeida, não sei o nome daquela rua. E logo em seguida nós viemos para cá. E aqui o Senhor foi fazendo. Você imagina se a gente falasse assim: ah, mas a gente gostava, era da garagem lá da casa da pastora, aquela garagem pequenininha, onde todo mundo se conhecia, onde era calor demais, mas a gente estava ali. Não, lembre de uma coisa: nós precisamos crescer. Tudo que é saudável cresce. Na minha garagem não comportaria todos vocês. Então a gente precisa entender que a gente precisa crescer. E nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos entender que o começo é legal, o continuar precisa ser legal, e você precisa continuar fazendo aquilo que o Senhor te chamou a fazer de uma forma justa. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sansão, havia uma promessa sobre Sansão, que ele seria o libertador de Israel. Sansão foi levantado para ser um libertador do seu povo. Sansão era nazireu, e como nazireu ele não podia cortar os cabelos, beber bebida forte e tocar em nada morto. Primeira coisa que Sansão faz é desobedecer aos seus pais, desonrar a seus pais. Com tantas mulheres
mulheres que ele poderia escolher entre o povo de Deus, ele foi procurar uma mulher que fazia parte do povo. Peraí, mas não era o povo que ele deveria vencer? O que ele foi fazer lá? Quantas vezes nós sabemos que até ali é o nosso limite, que ali não nos pertence mais, e às vezes nós queremos ultrapassar a barreira. Ele foi procurar e seus pais falaram para ele: meu filho, com tantas mulheres aqui, você vai lá procurar, querer se casar com uma mulher que não tem nada a ver com a gente? E assim ele foi, desobedeceu os seus pais. Infelizmente nós vivemos numa geração onde os filhos acreditam que eles sabem mais do que os pais. Eu não sei vocês, mas se você tem um adolescente em casa, ele tem certeza que ele sabe mais do que você. Na verdade, não precisa tanto. Uma criança de 8 anos, ela já sabe que, ela acha que ela sabe mais do que você. Quem sabe? Gente, o meu filho de 8 anos, eu estou ensinando o dever de casa. Ele vira e fala assim: mãe, isso está errado. Se eu tirar um 0, a culpa é sua. Eu falo: menino, você não sabe nada do que você está falando, menino. Preste atenção, criança. Ó, santos lá em cima. Então, hoje em dia, essa galera acredita que sabe mais do que a gente. E eu vou te falar, tem situações que eles sabem mais. Tem coisas que eu não sei fazer no celular. Eu falo assim: filha, dá uma olhadinha aqui pra mim em 5 minutos. O meu filho em 3. Eu não tô conseguindo ligar essa televisão aqui, liga pra mim. Ai, mãe, você não sabe de nada mesmo, né? Pum. Mas eu costumo dizer lá em casa que até casar e sair de casa, quem manda sou eu. Pode ficar chateado, pode estar trabalhando e ganhando e ajudando em casa, não tem problema, quem manda sou eu. Quem manda sou eu e o pai. E acabou o assunto. Mas Sansão, ele se acha o cara bonitão, né? Com aquelas trançonas, aquelas tranças dele lá. Não é isso que eu quero. Eu sei o que é melhor para mim. Essa juventude, muitos adultos também acham que sabem o que é bom. Sequer perguntou ao Senhor. Sequer se deu o trabalho de se ajoelhar e perguntar ao Pai. Simplesmente decidiu que é bom e que ia viver. Sansão se apaixonou por uma mulher que fazia parte do povo inimigo. E mesmo seus pais falando com ele, ele quis assim. Sansão não estava obedecendo a Deus nem a seus pais. Ele não estava honrando a Deus e nem a seus pais. Ele estava querendo para ele. Ele estava querendo viver o prazer dele, a paixão dele. Ele estava tão louco de paixão que não importava que era uma mulher do povo inimigo, o povo que ele deveria combater. Quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos aos nossos pais, isso aí para a juventude aí, e alguns adultos podem dizer isso, quando nós obedecemos, os nossos dias são prolongados na face da terra. Sansão foi buscar um casamento quando era para ele cumprir o propósito dele. Quantas vezes Deus já falou para você que você tem um propósito, que você tem um chamado, e você quer ficar procurando coisa que não tem nada a ver com isso? Você imagina se há 5 anos atrás, se há 15 anos atrás, quando nós estávamos naquela escola, o Senhor tivesse falado conosco: é por aqui. E eu falasse: não, Senhor, eu acho melhor eu fazer dessa forma aqui, desse jeito que o Senhor está falando, não dá para mim, é muito cansativo, esse negócio de ficar viajando, esse negócio de escola, esse negócio de igreja vai dar trabalho, Senhor. Você imagina todas as vezes que você teve uma boa ideia e não era a ideia do Senhor, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor na sua vida.
Tem gente que fala assim: eu me arrebentei todo. Ué, analisa se você não estava desobediente, se você não estava em desobediência. Sabe, Sansão, ele faz o que ele tem para fazer. Deus usou ele, mas ele não foi aprovado. Quantas vezes nós somos usados por Deus, mas não somos aprovados? Sabe por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não vai dar certo. Na verdade, às vezes até dá, mas não é o que Deus quer. Aí no final você descobre que não deu certo. Não, porque eu acho melhor. O líder, o pastor fala assim: olha, nós vamos fazer assim, mas eu acho melhor assim. O pai e a mãe falam assim: meu filho, é assim. Aí o filho: não, mas eu acho melhor fazer assim. No início parece que tudo vai dar certo. No início parece que ele não tinha razão, eu é que tinha razão. Tá vendo? Tá dando certo. Quando um rebelde, ele sai da igreja em rebelião, nada acontece com ele de cara, não. Pelo contrário, ele começa a achar que ele está podendo. Ele começa a fazer feitos e maravilhas. Ele vai para uma outra igreja, ele começa a fazer. Só que o pastor que está recebendo, quando não liga para o pastor anterior, não sabe a desgraça que está tendo lá. Infelizmente, graças a Deus aqui a gente costuma ligar para os pastores para saber o que está acontecendo, o que está vindo. Tem uns que o pastor fala assim: fica, não devolve, em nome de Jesus. Eu falo: Senhor, misericórdia. Outros a gente escuta assim: ai, eu amo essa ovelhinha, e por causa de distância, por causa disso, por causa daquilo outro, papapá, papapá, recebe aí, abraça aí, cuida. É tão bom quando a gente escuta isso, né, pastora? É tão bom, né? Agora quando a gente escuta assim: foi tarde, já era para ter ido há muito tempo. Misericórdia, né? Então Sansão, ele foi usado, mas ele não foi aprovado. Quantas vezes na sua vida você tem sido usado? Até uma mula foi usada, mas você não tem sido aprovado. Há uma grande diferença entre ser usado e aprovado. Não queira ser usado. Quantas vezes nós vemos as pessoas sendo usadas, mas às vezes é só um momento. Você precisa ser aprovado em todo momento, amém? Sansão começou com sua desobediência a perder aquilo que era o seu nazireu, o chamado que Deus tinha dado para ele como nazireu. Sansão se desviou. A gente leu lá atrás, leu lá na Bíblia que Sansão deixou seus pais e desviou o caminho pelas vinhas. Peraí, por que é que Sansão foi desviar o caminho? Toda vez que a gente desvia o caminho, é porque a gente não está querendo obedecer. Alguém mandou ele desviar o caminho? Não. Alguém mandou você desviar o caminho? Não. Mas a gente acha, né? Vou cortar caminho. Quem disse para você que você precisa cortar caminho, meu irmão? Você precisa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, seja ele o caminho que for. Aquela mulher que o Levi estava falando aqui na hora do momento de oferta, ele contou quantos quilômetros tinha de um lugar para o outro. O nosso grande problema é que não queremos perder tempo. Somos uma geração que quanto mais rápido, melhor. Eu lembro que no meu tempo a internet era discada, e depois de meia-noite. Hoje em dia, essas crianças quase estão com o celular no chão porque está demorando. Como é que é? Eu quero fazer um download, um upgrade, um negócio desse aí, e que é em 5 minutos. Eu queria ver essa geração, na minha geração lá, ó, quando a internet era discada. Meu Deus, ia dar ruim, hein? Ia ser complicado.
E Sansão, ele desvia. Oh, peraí, o caminho dele era reto. O que ele foi desviar? E ainda por cima ele foi andar pelas vinhas. Peraí. O que ele foi fazer lá no meio das vinhas? Se ele não podia beber bebida forte. Ó, fica atento. E lá ele se depara com um leão. E o leão vai até a direção dele, atacando ele. Gente, eu volto a repetir. Ser usado não quer dizer ser aprovado. Quando o leão vai para cima dele, ele pega o leão facilmente, gente. Ele rasga o leão como se fosse um cordeirinho, como se fosse um cabritinho, como nada. Sabe, às vezes a gente tem a força, quando Deus mandou simplesmente obedeça. E a gente acha que porque tem a força, a gente deve fazer do nosso jeito. Não adianta você ter força se você não é obediente. Se você quer viver mais 5 anos como igreja, eu não estou falando igreja roupa, não, estou falando você é a igreja do Senhor. Se você quer viver mais 5 anos, mais 10 anos como igreja, você precisa ser obediente. Um filho desobediente, os dias desse filho não será prolongado sobre a face da terra. O filho precisa entender que ele precisa ser obediente, que é ser um filho bendito. Não é o nosso slogan, eu estou falando de ser um filho bendito. Ele precisa obedecer. Ele tinha tanta força que o leão vem em sua direção, ele mata esse leão sem ter nada nas mãos. Quantas vezes andamos por lugares que não deveríamos e usamos o simples fato, não tem nada a ver. Não, eu vou ali, não tem nada a ver. Cuidado por onde você anda, meu irmão. Cuidado por onde você anda, minha irmã. Sabe, os nada a ver estão na moda, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cuidado com as tentações e com as distrações. Sansão, depois ele volta e ele vai lá onde esse leão morto estava. Peraí, vocês lembram que não era para ele tocar em nada morto? Ele foi lá. Ele achou interessante ver mel. Ele foi lá e pegou esse mel e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Peraí. Ele pega esse mel e sai comendo o mel, como se nada tivesse acontecido. Sabe, tem alguns doces, alguns prazeres que aquilo que é morto vai lhe oferecer. Aquilo que não te pertence vai te oferecer. E você precisa entender que há um propósito, um chamado sobre a sua vida. É melhor uma verdade dura do que uma mentira doce. Satanás tem levantado, tem dado, sabe, as mentiras mais doces possíveis. E a gente tem caído nessa cilada. Não caia nas mentiras doces de Satanás. Porque Satanás, ele não vem lá com chifre, com capa, para você ficar com medo logo. Não. Às vezes vem de uma forma bem doce. E nós somos enganados. Às vezes é uma conversinha que não deveria estar acontecendo. Às vezes é um olhar doce, meigo, que não deveria estar acontecendo. E ele pega, não satisfeito em pegar esse mel, comer desse mel, tocar naquilo que é morto, ele leva para os seus pais. E ele quebra seu voto. Sabe, para piorar, Sansão faz piada com aquilo que era o seu propósito. Quantas vezes nós fazemos piadas, brincadeiras desnecessárias? De Deus não se zomba. Se você tem brincado com as coisas do Senhor, lembre-se, de Deus não se zomba.
Se você tem brincado de viver um cristianismo aonde você acha tudo engraçado, porque deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho não é lugar de conforto, não, é lugar de confronto. É lugar de morrer todos os dias. Se você está muito confortável, tem alguma coisa errada com você, meu irmão, minha irmã. Altar é lugar de morrer todos os dias. Quantas vezes a gente acha tão bonitinho, né? Vir aqui, pegar o microfone, adorar ao Senhor, liberar uma palavra. Mas como é que tá? Como está a sua vida? Porque o microfone, ele só amplifica quem é você, a sua fala. E Sansão decide fazer piada, enigmas. Eu quero dar uma corrida aqui. Eu quero já ir para o final dessa história. Sansão, ele se deita com uma prostituta, e essa prostituta o seduz, faz com que ele durma no colo dela e conte o segredo. Quando ele conta o segredo para esta prostituta, ela chama os filisteus para que eles cortem as suas tranças, e ele sente a sua força indo embora. Será que você tem perdido as suas forças, meu irmão, minha irmã, dormindo quando era para você estar bem acordado e atento? Será que você está brincando de ser crente? Será que você está brincando de colocar o seu chamado, a sua força, o seu propósito no colo de Dalila? Será que você tem colocado toda a expectativa, todo o sonho de Deus nas mãos do inimigo? E assim acontece com Sansão. Sansão é preso, vocês sabem da história. Só que tem um determinado momento que ele clama ao Senhor. Quando ele clama ao Senhor, os seus cabelos já estavam crescendo novamente. Deixa eu te falar uma coisa, se você chegou aqui hoje e você tem se sentido fraco, se você tem se sentido desviado, desigrejado, eu quero te dizer que como o cabelo de Sansão cresceu, Deus dá uma nova oportunidade para você. E Sansão, com os olhos furados, seus cabelos ainda em crescimento, ele cumpre o propósito dele. Ele mata mais do que toda a vida dele. A minha pergunta é para você nessa noite: você vai esperar o último dia da sua vida para cumprir o teu propósito? Você vai esperar você não ter mais forças, você não conseguir mais correr, você não conseguir mais andar, você não conseguir mais enxergar, para você cumprir o teu propósito? Será que você vai ficar levando a vida? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o teu propósito sendo esfriado, sendo entregue de qualquer jeito. Você podendo ser, viver na plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para você, você viver medianamente. Ai, amanhã, deixa eu te falar uma coisa, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você precisa entender que você é a igreja do Senhor. Nós estamos comemorando 5 anos de Hope, mas quantos anos você tem? Quantos anos você é a igreja do Senhor? Quantos anos você tem brincado de ser igreja do Senhor? Basta! Basta! Você vai viver o teu propósito, nem que seja a última coisa que você faça na sua vida, custe o que custar. Eu queria que nessa hora você ficasse de pé. Você ouviu muitas coisas aqui. Você viu pessoas falando dos seus testemunhos, se expondo.
O nosso grande problema hoje é que nós não queremos nos expor para o Senhor, dizer para Ele quem de fato nós somos, que nós gostamos de algumas coisas que o mundo nos oferece. O nosso grande problema é que nós não falamos a verdade para o Senhor. Eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no teu coração e começasse a falar para o Senhor quais são as áreas que você tem estado cego, quais são as áreas da sua vida que tem te paralisado, quais são as áreas da sua vida que tem feito você comer coisas que não era para você comer, quais são as áreas da sua vida que tem lhe permitido abandonar a santidade em busca de deleites que você tem achado que é necessário para você. O que tem sido aquilo que tem tirado você, igreja do Senhor, dos caminhos, do propósito que Deus tem para a sua vida? Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Que nós possamos entender que é um propósito, que é um chamado, e que nós não queremos ser filhos malditos, mas sim filhos benditos do Senhor, aqueles que obedecem a tua voz, que escuta, que entende que é um propósito, é um chamado. Nós te exaltamos, Senhor, te bendizemos neste lugar, Deus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Tua presença é real neste lugar. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, porque podemos ver grandes coisas que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossas vidas. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. O nosso Deus, único e verdadeiro. Pai, muito obrigada porque foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu. E nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a encontrar o nosso propósito, a encontrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não nos permita, Senhor, desviar o caminho. Não nos permita, Senhor, percorrermos por lugares perigosos. Em o nome de Jesus. Nós queremos ser aprovados, não somente usados. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, a cada dia, sua misericórdia se renova. Te engrandecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã o pastor Zezinho está aqui, se você quiser estar conosco. Domingo vai estar o apóstolo Dalton, mas amanhã vai ser uma noite especial. Quero agradecer o pastor Solimar, da Metodista. Que bênção. Gente, semana que vem a gente está fazendo uma escola Filhos Benditos lá na igreja Metodista. Eu não posso lhe convidar porque a escola já está lotada, tá? Não tem vaga mais para ninguém. Isso é uma bênção. E a gente vai estar lá com a equipe toda. A gente vai com mais de 25 pessoas. Vai ter muita surpresa lá. E agradecer também um preletor da escola Filhos Benditos que está aqui hoje, pastor Marcos Medeiro. Que bênção. Vai estar ministrando com a gente na escola Filhos Benditos de 15 anos. Estenda sua mão para cá, só vou te abençoar. Até amanhã. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão, a consolação seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nós somos muito poucos ainda, mas eu estou muito feliz de você ter estado aqui conosco. Dá um abraço em alguém aí e diga assim: Deus te abençoe. Amém?